tarde. Boa tarde. Nós vamos hoje, dar início aqui a nossas aulas. Hoje a gente vai começar com o conceito de corrente elétrica, né? Na aula passada a gente viu as carga elétrica, então agora a gente vai para corrente elétrica, certo? No capítulo passado, a gente estudou carga elétrica. E a partir de agora a gente vai apresentar os vários efeitos e as propriedades dessa grandeza. Começaremos analisando as correntes elétricas, que são partículas com carga elétrica em movimento. Existem vários conceitos para carga elétrica. Percebemos a ocorrência de correntes elétricas em uma série de fenômenos naturais. O raio, por exemplo, é uma corrente elétrica que pode existir entre duas nuvens, ou entre uma nuvem e o solo. Nesse caso, na maioria das vezes, a corrente é constituída por um fluxo de partículas com carga negativa, que vai da nuvem para o solo. Os nossos nervos, eles mandam as ordens para os músculos através de correntes elétricas. Só que nesse caso, as partículas eletrizadas que caminham são íons, ou seja, são átomos que ganharam ou perderam elétrons. A partir do século XVII, a humanidade aprendeu a produzir corrente elétrica. Inicialmente foram pequenas faíscas, semelhantes aos raios obtidos de corpos eletrizados por atrito. Só que isso a gente vai ver mais na frente, Porém, com a invenção da pilha pelo italiano Alessandro Volta, em 1800, conseguimos produzir um fluxo contínuo de partículas eletrizadas através de fios metálicos. Só que nesse caso a corrente elétrica era constituída por elétrons que se movem ao longo do fio, Isso porque nos átomos dos metais, os elétrons mais distantes do núcleo ligam-se fracamente a ele, formando uma nuvem de elétrons denominados elétrons livres. Normalmente, a esses elétrons livres tem um movimento caótico, movendo-se em todas as direções, como está aqui na figura 2A, Essa figura aí a gente percebe que os elétrons estão se movendo em todas as direções. Conforme a gente vai ver mais adiante, a pilha consegue empurrar esses elétrons em um movimento médio ordenado, como está aí na figura B, formando uma corrente elétrica. A obtenção dessa corrente foi um fator decisivo para o campo de pesquisas sobre eletricidade, pois possibilitou uma série de estudos que conduzem os cientistas à invenção dos motores elétricos e dos dínamos, os quais foram muito importantes na segunda fase da Revolução Industrial, que ocorreu lá no século XIX. Os dínamos são aparelhos que produzem correntes elétricas por efeitos magnéticos e serão estudados mais adiante. São eles que, usados nas grandes usinas, geram energia elétrica, que é transmitida por meio de corrente elétrica para casa, para as cidades, através de fios metálicos. Tem uma imagem aqui, onde tem o sódio, e o cloro. Tem água, Quando dissolvemos em água um ácido, uma base ou um sal, há dissociação e ocorre formação de íons. Consideremos, por exemplo, o cloreto de sódio, o tão famoso NaCl. Ao ser dissolvido em água, dessa figura A, certo?
Ele dá origem à formação de íon positivo de sódio, né, que fica Na+, e um íon negativo de cloro, que é o Cl-. Isso significa que o átomo de sódio perdeu um elétron, que foi para o cloro, lógico, né? Dessa forma, o sódio ficou com excesso de prótons e o cloro em excesso de elétrons. Se introduzirmos na solução duas placas metálicas ligadas a uma pilha, né, conforme está a figura B, certo? Os íons de sódio serão atraídos por uma das placas, enquanto os íons de cloro serão atraídos pela outra. Teremos então duas correntes elétricas, nas quais as partículas eletrizadas em movimento são íons. Esse caso você já deve ter analisado com detalhes lá nas aulas de química, né? Quando a gente estuda a eletrólise. Com o avanço da tecnologia, foram sendo desenvolvidos processos mais sofisticados de produção de correntes. Nos tubos de televisão, né, há um fluxo de elétrons que se choca com a tela produzindo a imagem. Nos grandes aceleradores de partículas, certo? Como está aqui na imagem, é possível obter uma corrente formada por prótons. Na descrição das correntes elétricas, frequentemente a gente comete um abuso de linguagem, pois em vez de adotarmos a expressão movimento de partículas com carga elétrica, a gente usa somente o movimento de cargas elétricas. Só que, na realidade, a carga elétrica não se movimenta. O que se movimenta é a partícula que tem carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade dessa partícula. Embora seja imprecisa, a expressão adotada por nós é mais prática. E aí a gente formaliza aqui um conceito, né, para carga elétrica, para corrente elétrica. Então um conceito mais formal, né, a gente chega aqui, corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, como os elétrons, que acontece no interior de diferentes materiais, em razão da aplicação de diferença de potencial elétrico. Isso a gente vai ver mais adiante. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica, né? E por hoje é só e até a próxima.